Bom dia a todos os irmãos, aqueles que aqui se encontram e aqueles que se encontram em casa também. É com alegria que nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical. E os irmãos sabem que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E pela sequência de ensino, hoje teria que ser o capítulo 18, na verdade. Mas em função da Páscoa, eu achei que o capítulo 18 não era muito apropriado para hoje. Eu resolvi dar um pulo para o 19 e depois nós poderemos voltar em outra oportunidade para mais detalhar melhor o capítulo 18. Mas os irmãos vão relembrar a forma como o livro do Apocalipse é escrito. Nós temos que observá-lo como se fosse um caleidoscópio. E as peças vão se encaixando de tal maneira que nós podemos então compreender e ter essa visão global daquilo que Deus está mostrando para João e da forma que João está expondo isso, de tal maneira que nós possamos entender o que vem acontecendo e o que acontece no mundo espiritual e no mundo real que Deus criou. E essa é a revelação, é o livro da revelação, de fato, daquilo que as coisas que aconteceram, acontecem e irão acontecer ao mesmo tempo. E essa forma simbólica de expor e essa forma dramatizada que nós vemos cenas que vão se encaixando. Então nós vimos lá no capítulo 17, 18, o que nós vimos no capítulo 16, 17, foi aquela questão das duas bestas, não é? Nós já estudamos isso, a besta do mar, a besta da terra, tá certo? Aquele domínio que eles teriam, a forma que se conduz. No capítulo 18, nós pulamos então aqui, estudamos na sequência, trata-se de quê no 18? Na verdade, da queda da grande Babilônia, da queda da grande meretriz, da destruição da meretriz, da prostituta, daquela falsa igreja que adultera, a igreja que não é verdadeira, aquela igreja que adultera com outros deuses, com outras filosofias, que faz aquele sincretismo religioso, tá certo? E daí essa é a falsa meretriz, essa é a meretriz, é a prostituta, porque ela se prostitui, ela adultera com outras. É nesse sentido que a Bíblia nos traz. E agora, então, vem o capítulo 19, que é os capítulos, talvez, dos mais bonitos de todo o Apocalipse e de toda a história dos evangelhos. Então, vamos lá, leamos lá. Primeiro vamos fazer uma leitura geral, para os irmãos terem uma ideia, e depois nós vamos tratar os versículos. Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus.
Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada fina, afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Capítulo 19 trata então de uma visão que João tem do casamento do Cordeiro, das bodas do Cordeiro e a batalha final contra o anticristo. Essa visão que ele tem são simultâneas, elas acontecem todas ao mesmo tempo. Em outras palavras, enquanto aqui na terra existe aquela questão das bestas acontecendo, já João mostra que ao mesmo tempo no lado espiritual acontece as bodas do Cordeiro, tá certo? E a vitória de Cristo. Enquanto tem a batalha na terra, acontece as bodas do Cordeiro. Elas são simultâneas. É muito importante nós sempre termos em mente que o livro do Apocalipse, a linguagem apocalíptica, ele não é cronológico, ele não segue linhas de tempo, mas eles são coisas que acontecem. É um caleidoscópio, é isso que eu digo sempre. Então vejamos lá, primeiro versículo. Depois dessas coisas, do que ele tinha visto? Tinha visto a queda das duas bestas, a queda da grande Babilônia, não é isso? Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, salvação e glória e o poder são do nosso Deus. João aqui não quer dizer, não mostra quem são esses cantores, ele vê aquela voz maravilhosa, não é? Tudo indica que é um exército de anjos cantando ao redor do trono de Deus, dizendo que aleluia, aleluia, é a palavra hebraica que os anjos cantam, dizendo que louvem a Deus, dizendo para que a humanidade toda louvem a Deus. A palavra parece muito repetida, não é? É um cântico do que ele está? Esse cântico é o cântico pela queda da Babilônia, pela destruição da falsa igreja, pela separação entre o joio e o trigo. É isso que ele está tratando aqui. Aleluia, aleluia, louvem a Deus aqueles que de fato são de Deus, aqueles que estão reunidos agora, tá certo? Juntos com o Senhor, não é isso? O louvor aqui mostra, e é interessante que esse louvor mostra atributos de Deus. Primeiro, aquele Deus salvífico, o Deus que planejou aqui a salvação, não é?
E nos escolhe em Cristo antes da fundação do mundo, não é? Quem? Essa grande multidão, essa grande voz, e que tem um Deus que tem glória e poder. Glória e poder no quê? Na decisiva batalha contra a impiedade e contra Satanás. A vitória aqui pertence a Deus, e aqui é um momento de louvor, de glória, de exaltação que acontece nos céus. E vejam que eles continuam o cântico, né? Um cântico que nós muitas vezes cantamos aqui na igreja, mas ainda não tem a noção exata do que acontece. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, a meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O verso aqui esclarece o quê? Que essa destruição da falsa igreja, a destruição da grande meretriz, é aplicação plena da própria justiça divina. Deus é justo para impedir essa destruição, para a destruição dos ímpios, não é? Hoje nós acabamos de ouvir aqui no sermão do Ricardo Kassab, do reverendo Kassab, é a situação exata, não é, do que está acontecendo aqui. É uma repetição, isto é, aqueles que fazem parte da falsa igreja, dessa igreja que sincrética, essa igreja que quer agradar a todos, que não prega o verdadeiro evangelho, tá certo? É a grande meretriz, e que conduzem milhões de pessoas para a perdição. E essas pessoas cegas são estes, a falsa meretriz destruída, que chegarão ao Senhor e dirão: mas Senhor, nós não fizemos até milagres no teu nome? E o que Jesus vai dizer? Não os conheço, não vos conheço, aparta-te de mim. Essa é a destruição da grande meretriz, e que aqui os anjos e os santos reunidos no céu, num grande coral, num grande louvor a Deus, estão lá louvando e cantando a Deus este cântico de vitória. É isso que João está vendo agora, não é? Vendo agora essa vitória de Deus, não é? Porque agora ele enxerga. Nós temos que entender sempre aquela questão de que João está numa situação de dificuldade, uma igreja perseguida, uma igreja militante, mas agora ele está vendo a vitória. De fato, Deus está mostrando para ele o que está acontecendo nos céus, ao mesmo tempo, não é? Ele está vendo a grande vitória lá de Deus. E a vingança que Deus promove em atenção, não é, às orações dos santos. Todas as orações dos santos são ouvidas por Deus, não é isso? E essas são aquelas orações dos mártires que estão debaixo do altar, que nós já vimos, e agora aqui estão sendo atendidas, isto é, Deus está aplicando aquela justiça que aqueles santos mártires estavam clamando nas suas orações. Tem um momento certo para que essas orações sejam atendidas. E vejam no verso 3: e segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aqui ele está dizendo o quê? Fumaça de quem? A fumaça da Babilônia, que está sendo queimada, destruída. Ela é uma destruição tão grande que ficará fumegante séculos e séculos. É meio figurado isso aqui, é uma linguagem figurada. Vejam também que tem esse grupo de anjos cantando, mas os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, aleluia, aleluia. Tem os anjos cantando e louvando, e mostra os 24, o que representam os 24 anciãos? Nós já vimos isso. Os 24 anciãos representam o quê? Representam a igreja, representam os remidos, todos os remidos, tá certo? Então aqui é a reunião da igreja também louvando junto com os anjos. E mostra aqui também os seres viventes, isto é, a criação toda de Deus, junto com os remidos, tá certo?
toda a criação louvando e glorificando a Deus por esta vitória, por esta justiça de Deus, pela aplicação da justiça de Deus. No verso 5 diz: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Aqui é uma ordem direta do trono de Deus, dizendo que o crente deve temer a Deus e servi-lo sempre. Temer a Deus, o que significa temer a Deus? Reverenciar e louvar, respeitar a Deus. Isso é temer a Deus, não é? Nós não tememos a Deus por medo, não é medo, a palavra aqui é um pouco diferente, mas é respeitar a Deus, é saber quem é Deus, reconhecer quem é esse Deus poderoso e nos colocarmos no nosso lugar. Pó da terra, pó do pó, não é isso? Então nós não podemos, nós temos que respeitar a Deus nesse sentido, respeito a Deus, coisa que nós não estamos vendo na grande prostituta, na igreja falsa, na grande Babilônia, que nós não vemos isso. Pelo contrário, o que nós vemos? É uma igreja que não respeita o Senhor, mas que quer dar ordens a Deus, quer usar a Deus, quer acuar a Deus. Não há respeito por Deus, ou não é isso que nós estamos vendo na humanidade de hoje? Nós não estamos vendo mais o temor a Deus, saber com quem nós estamos lidando. Paulo avisa isso: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus, respeite, Deus é Deus, não façam piada com Deus, não façam brincadeiras com Deus. Deus não é um Deus de brincadeira. É o Deus Criador e que nós temos que estar submissos perante Ele, tementes, não é isso? Respeito. Temos que ter reverência a Deus. Reverência é uma coisa que se perdeu hoje em dia. E a falsa prostituta e a besta que vem do mar, a besta que vem da terra, com a sua filosofia, com o seu politicamente correto, vem calcando isso. E se nós observarmos a nossa sociedade hoje, o que nós vemos? O desrespeito. Sequer respeitam os pais em casa, sequer respeitam os seus professores, sequer respeitam as pessoas mais velhas, as pessoas que têm mais capacidade. Não há mais respeito, não se chama mais de Senhor, mas é por um simples nome, como se fosse um colega, como se fosse um amigo de brincadeira. Essa é uma cultura que vem crescendo no nosso meio, e com isso se desrespeita para atingir o quê? No fundo, é para que se perca também o respeito que devemos ter com o nosso Pai Celestial. Essa que é a grande verdade. É uma cultura que vem se enfiando, vem dizendo: não, isso é normal, é politicamente correto, agora é assim, o mundo é assim. Não é assim, não. Não é isso que Deus nos ensina, não é isso que a palavra ensina. E crente, principalmente filhos de crente, devem respeitar os outros, principalmente os mais velhos. Pela sua sabedoria, pela sua vida, tá certo? Respeitar os pais, porque isso é um mandamento de Deus, e quando ele diz respeitar os pais, é respeitar as autoridades também. E a autoridade que é dada por Deus, ou não é isso? Mas na medida em que vai crescendo essa filosofia, crescendo essas ideias, e nós vamos aceitando isso dentro das nossas casas, não é isso? É aquela história de educação de que eu quero ser amigo do meu filho. Teu filho não precisa de amigo, ele precisa de pai. Amigo ele tem lá fora, tem aos montes. Em casa ele precisa de pai, não precisa de amigo. É isso que tem que ser entendido. E assim como nós não queremos ser lá, não preciso que Deus seja meu amigo, ele precisa ser meu pai, me orientar, me corrigir quando eu erro, tá certo? E me amparar, porque é Ele que me ampara. Então, aqui tem uma ordem direta do trono de Deus. Dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos. Quem? Os que o temeis, pequenos e grandes. Nós devemos, então, temer. O servo verdadeiro
teme a Deus. O servo verdadeiro reverencia o nome de Deus, não é? E aqui é interessante que, grande ou pequeno, todos têm o mesmo status diante de Deus, porque Deus é Deus e o resto é resto. Não há. Está certo? Não tem diferença mais nenhuma. Verso 6. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. João aqui ele está tentando ilustrar essa situação, porque a palavra essa voz é tão grande, tão imensa, tão magnífica, que ele não tem nem como descrever. Mas ele escreve como se fosse uma cachoeira caindo, alguma coisa assim, não é? As vozes, talvez ele se baseia sempre ali na ilha de Patmos, provavelmente ele se baseava muito na natureza, das ondas batendo nas pedras, aquela coisa, aquele barulho que faz, não é? Que se escuta a quilômetros de distância. E continua no verso 7 dizendo: Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ora, aqui talvez seja a cena mais bonita que ele descreve: as bodas do Cordeiro. E ele diz aqui: vamos dar glórias, porque chegou as bodas do Cordeiro. É a hora chegada, é a hora da salvação, é a hora em que Cristo retorna em sua glória para as suas bodas, para receber a sua igreja, não é isso? Para as bodas. A igreja que deve estar aqui, cuja esposa, ele diz aqui, a si mesmo já se ataviou. Quando nós vemos um casamento, a noiva, o que a noiva se preocupa? Qual é a grande preocupação da noiva? Ela é ficar bonita, ficar bem vestida. O vestido de noiva talvez seja a coisa mais importante que a noiva tenha, que ela deseja, porque ela quer ser bem vestida. Não é isso que nós vemos? Aqui é a mesma coisa. Aqui é interessante que João vai mostrar o seguinte: nós temos que interpretar isso simbolicamente. Aqui nós temos que entender um pouco da cultura judaica. João aqui está colocando em cima da cultura judaica. Na cultura judaica e na cultura judaico-cristã, na verdade, né, tinha sempre primeiro o pedido de casamento, era um acerto de casamento. E se acertava o casamento entre o noivo, a noiva, que passava a ser um período de noivado. Depois de um período de noivado, tá certo? Pagava-se o dote, tá certo? E depois havia o casamento, a festa de casamento. Havia um compromisso de noivado. E nesse período as famílias discutiam o dote e depois celebravam o casamento. O William Hendrickson é um comentarista. Ele apresenta uma descrição bastante interessante dessa cerimônia nupcial hebraica e a aplicando aqui nas bodas do Cordeiro. Ele diz assim: em Cristo, a noiva foi escolhida na eternidade. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a dispensação do casamento foi anunciada. Em seguida, o Filho de Deus assumiu nossa carne e sangue. Aconteceu o noivado. O preço, isto é, o dote, foi pago no Calvário. E agora, depois de um intervalo que para nós é longo, para os olhos de Deus é muito curto, não é isso? Acontece agora as bodas do Cordeiro, tá certo? As bodas do Cordeiro com sua igreja. E João informa aqui uma coisa interessante, que a noiva já se preparou, já se ataviou, isto é, ela já se enfeitou, ela está pronta, né? E foi-lhe dado vestir-se de linho fino. Então a noiva, enquanto a noiva, isto é, a igreja se prepara,
Deus, isto é, o noivo providencia o vestido. Quem dá o vestido é o noivo. Está aqui no texto. Que é um traje bonito e puro. Isto é, as roupas sujas são trocadas, porque é Cristo quem limpa e quem prepara a sua própria noiva. O vestido é dado. É Jesus que dá o vestido, isto é, que são o quê? Atos de justiça. Ou não é isso que ele está dizendo? Quem pratica atos de justiça? O próprio Deus, não somos nós, porque nós não somos capazes disso. Então, quem nos dá é o próprio Deus. Deus é que nos dá. Não é? Tem tudo a ver aqui com a nossa teologia reformada. Não é isso? Então, vejam lá, por exemplo, em Efésios, Paulo nos diz em Efésios 5, 26 a 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A noiva tem por obrigação ser fiel ao noivo. Então, a igreja tem obrigação de ser fiel ao noivo enquanto nós estamos aqui na terra. Não é isso? Nós devemos mostrar amor, devoção e esperar ansiosamente pela vinda do noivo. Agora, esta roupa imaculada, limpa e bonita, de linho branco, finíssimo, que ele diz aqui, puro, tá certo? Ela é um presente incondicional de Deus. Deus é que dá o vestido da noiva, no caso aqui. Agora, quanto às obras justas que os santos mesmo executam, Paulo nos esclarece lá também em Efésios, no capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aqui tem toda uma teologia também que dá para falar muitas horas aqui, tá certo? Que as obras que nós fazemos, as coisas boas, é o próprio Deus que prepara para que nós possamos fazer. No fundo, gente, é Deus que faz toda a obra. No fundo é isso. Então, essas obras justas, que eles falam aqui, só é possível pela graça de Deus operando nos corações dos crentes, dos libertos, que agora liberto Satanás, a gente pode então fazer boas obras. Porque antes a nossa inclinação era só para o mal, mas é Deus que opera. E nesse momento, então, podemos ver lá em Mateus 25, 34, 36, não é? Quando ele diz, então virá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Estas são as obras de justiça que os santos fazem aqui na terra. Por que fazem? Porque Deus incute no coração do crente para que ele possa ser justo, fazer essas obras de justiça que vão ataviar a noiva, digamos assim. São obras de justiça que ajudam a ataviar a noiva. Por isso, nós devemos fazer tudo que nós fizermos de bondade, de bom. Nós temos uma concepção diferente do que muitos cristãos fazem. Achar que eu tenho que fazer boas obras, atender o próximo, fazer como objetivo de obras para que eu possa alcançar a salvação, tá certo? Está errado. Está errado. Eu faço isso porque Deus incute no meu coração o desejo de fazer isso, simples e pura e simplesmente, porque é meu dever fazer isso. Ponto. É meu dever.
para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. A glória sempre tem que ser dele, a honra tem que ser inteira dele, não é isso? E por isso que nós fazemos essas obras. Todo o nosso trabalho, tudo que fazemos, tudo que viermos a fazer, sempre tem que ser para enaltecer e glorificar o nome de Deus, e não a nós mesmos, não é? Perfeito isso? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esta é a grande bem-aventurança, é a maior bem-aventurança que o crente pode ter, tá certo? Quem? Aqueles que são chamados às bodas, que vão participar das bodas. Quem são os convidados? Todos aqueles que responderam ao chamado da salvação, que receberam o dom da fé de Deus e que foram vestidos de branco e agora se assentam à mesa com o Cordeiro. As palavras aqui é interessante porque revelam que o convite foi enviado no passado, não é? E os que receberam essa graça são chamados de bem-aventurados. Então, isso é importante para nós aqui no sentido de que a noiva e os convidados é a mesma coisa, são os mesmos. É ou não é? É a mesma. Por isso, João, quando vê essa cena, quando vê essa glorificação, quando vê esses anjos cantando e vê essa visão da ceia, da boda do Cordeiro, com a sua igreja, não é? O que o João faz? Se prostra aos pés de quem? Daquele anjo que estava anunciando essas coisas, para adorar o anjo. E ele diz: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. As palavras aqui de anjo está afirmando como verdadeiras as palavras ditas, como sendo palavras do próprio Deus. João fica meio atônito aqui e se prostra diante do anjo, não é? E seria uma atitude até esperada de João, porque João era judeu, e o judeu tinha essa cultura de adorar anjos, certo? Então ele se vê diante disso, aquela figura, e ele vai se prostrar, não é? Mas qual é a chamada que tem aqui? Adorar anjos é estritamente proibido. É isso que o anjo diz: não faça isso, eu sou um conservo seu. Por quê? Porque nós sabemos que anjos são o quê? São seres celestiais, ministradores de Deus, que estão a serviço de Deus, tá certo? Para auxiliarem os homens, ou não é isso? Para nos auxiliarem. Esses são os anjos, não é? Lá em Hebreus, o autor de Hebreus explica bem isso, quando diz: não são todos eles, anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Isto é, os anjos estão para nos servir, amando de Deus, é verdade. Você não pode pedir para os anjos te servir, mas você peça a Deus que mande anjos para servir, e eles servirão. E eles estão aí, são seres espirituais à nossa disposição. Basta pedir a Deus. Devemos pedir a Deus, clamar a Deus que os anjos nos protejam, que os anjos andem ao nosso redor, que os anjos nos auxiliem nas nossas tarefas, nas nossas decisões, e Deus poderá mandar, se for a vontade dele, sim, e anjos que irão nos auxiliar nas coisas mais pequenas, as coisas maiores, não interessa a tarefa, não é? Carlos, quando tiver que entubar alguém, nem estiver com dificuldade, peça para um anjo entubador, e Deus vai mandar um especialista naquela área para você. É verdade isso. Eu sempre me recordo do Rio, às vezes, o
porque às vezes vejo a Maria Helena, quando ela fazia muito doce, essas coisas do tempo das crianças eram menores, ela ficava na cozinha e estava meio atarefada naquelas coisas, dizia, Senhor, manda um anjo confeiteiro para me ajudar. E ela era atendida, o anjo vinha e ela dava conta de tudo. Né? Como? Acho que são as mães têm mais essa intimidade com o anjo, tá certo? Que precisam cuidar dos filhos e fazer comida, e fazer uma série de coisas na casa, e 10 tarefas ao mesmo tempo, e ela clama a Deus, Senhor, manda os anjos, e os anjos vêm e elas dão conta de tudo, e está tudo bem, não é? Tá certo? Então eu acho que as mulheres têm mais experiência com anjos do que nós homens, né? E a gente queremos muitas vezes fazer as coisas por nossa conta, sozinhos, com o nosso esforço. Peça ajuda aos anjos, que não é para ser adorado o anjo, mas para serem conservos nossos, para nos ajudarem. Não é isso? Está aqui o que João está falando aqui. Terminada essa visão das bodas do Cordeiro, João vai mostrar exatamente a batalha final, que já ocorreu, na verdade, ou ocorre simultaneamente, tá certo? Mas ele vê aqui a batalha, o que tinha ocorrido, a batalha que derrotou a besta, a batalha que derrotou Satanás, a batalha que já aconteceu, a grande Babilônia, mas aqui ele vê a visão dessa batalha. E ele vê o quê? O céu aberto e um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui João descreve, não Jesus agora, não como noivo, como cordeiro, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acompanhado do seu exército celestial. E João aqui vê, novamente, o céu aberto, né? E aqui o céu para demonstrar a vitória de Cristo sobre Satanás, o anticristo, o falso profeta, a falsa igreja, a grande Babilônia, né? E aqui mostra a fidelidade de Cristo, por ele cumpre tudo o que as Escrituras revelam sobre ele. E ele é verdadeiro, porque ele é a verdade. Isso é o contraste exato com Satanás, que é o pai da mentira. Tá certo? O pai da mentira. Aqui diz que o verbo julga e faz guerra, peleja. Estão aqui no presente, interessado, ele não mostra que pelejou, mas estão pelejando, num sentido progressivo, ou seja, Deus julga e já aplica a justiça. Julga e aplica a justiça. Esse é o juízo final, é o dia do juízo final, né, que ele está vendo aqui. E diz assim, os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aqui mostra 3 aspectos de Cristo. Primeiro, os olhos, não é? Olhos de fogo, como chama de fogo. Olhos como chama de fogo, que transmite o quê? A fúria santa de Jesus em relação aos seus inimigos. É isso que Jesus está mostrando, que um Deus que destrói o seu inimigo, ele odeia, ele tem ira sobre os inimigos. Por quê? É a ira contra o pecado, aquele pecado que nós já vimos anterior, que cresce e atinge até o céu. O volume de pecados é tão grande, não é isso? Que atinge o próprio céu. Nós vimos lá, nós veremos ainda, porque não vi o capítulo 18 com vocês, mas no verso 18:5 mostra isso. Porque os seus pecados, os pecados da grande Babilônia, os pecados da falsa igreja, o pecado dessas filosofias todas, se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Por isso, com esses olhos como chama de fogo, é a aplicação da ira de Deus sobre o pecado. O segundo aspecto de Cristo aqui, que na sua cabeça ele tem uma coroa com muitos diademas. O que eram diademas? Diademas, na verdade, eram fitas com feitos, com o registro que se colocava nas coroas, tá certo? De um rei ou de um imperador, dizendo o quê?
imperador da Síria, rei da Babilônia, não sei o que, todas as conquistas, as ordens, tudo que ele tinha, né? Agora ele diz que Jesus aqui mostra o quê? Com muitos diademas, isto é, mostra a supremacia de Cristo sobre tudo, sobre todos, sobre toda a criatura. Esse é o significado desses diademas aqui. É uma figura simbólica que mostra a total soberania, então, aqui de Cristo sobre todo o universo. E o terceiro aspecto é o nome que ninguém sabe, exceto Ele mesmo, exceto Cristo. Nós sabemos alguns nomes. No Novo Testamento, Cristo são inúmeros. É o Cordeiro, é o fiel e verdadeiro, é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Estrela da manhã, e assim muitos e muitos outros nomes. Sabemos que o nome de Jesus aqui na terra é Jesus, o Cristo. Nós temos sempre que ter essa colocação quando nós chamamos Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Na realidade, é Jesus, o Cristo, o Messias. Jesus, o ungido de Deus, porque Ele é único, o enviado. É sempre está definido, pronome definido. Ele é único, Ele é único. Quando nós invocamos o nome de Cristo, o nome de Jesus, nós devemos sempre dizer isso: Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí eu estou definindo exatamente quem é Jesus. Pedro definiu dessa forma. Pedro o definiu desta maneira. Chamar de Jesus, Jesus tem muitos. Jesus tem vários, muitos Jesus. Na própria história bíblica tem vários Jesus, não é? Mas Jesus, o Cristo, é um só. É um só, é único, é o Filho do Deus vivo, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, não é isso? Então temos que definir. E esse nome, essa definição exata, nós não sabemos, mas sabemos uma coisa: no dia do seu casamento, Ele vai revelar o seu nome, tá certo? Para a noiva, nós vamos saber. Não vamos? Vamos saber. Lá nós vamos conhecer. E este está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. A imagem aqui não é do cordeiro que está manchado, com o sangue derramado na cruz, não, ele está vestido e com a sua túnica respingada com o sangue dos seus inimigos. Aqui a imagem é tomada do profeta Isaías, que lá em Isaías 63:6 diz: na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Isto é, foi ele que pisou o lagar, foi ele que salpicou esse sangue, porque a vingança é dele, dos seus inimigos. E João identifica Jesus aqui como a palavra de Deus. Isso significa o quê? É Jesus trazendo o quê? A revelação de Deus. Porque Deus se revela em Jesus Cristo, ou não é isso? Quem vê Jesus, quem vê Cristo, vê a mim. Não é isso que Jesus falava? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Não é isso? Então a palavra, Ele é a palavra. Não é isso que ele diz? A verdade, a vida, é Ele, sempre Ele. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Eles aqui mostram santos vestidos em roupa de linho, que são finas, brancas, pois foram lavadas no sangue de Cristo, e por isso são puros. E esses exércitos são acompanhados de santos e anjos. Por isso essa batalha, quando acontece, ela é simultânea. Nós estamos na boda do Cordeiro e esses santos e salvos já estão lá, e são aqueles que estão no exército de Jesus e que combatem os inimigos.
tá certo? Agora, porque isso é profético, é que os santos de Deus, salvos, estarão julgando junto com Jesus, não é isso? Tá certo? Então, isso está acontecendo. Agora, quem derrota os inimigos não é esse exército que acompanha Jesus. Não são nem os anjos, nem os santos que estão nesse exército. Mas vejam lá bem, é o comandante do exército que atrai a derrota. E derrota quem? O inimigo. Com o quê? Com a espada que sai da sua boca. Veja lá em Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então ele reúne esse exército, que é a sua própria noiva, que é a sua boda do Cordeiro, e vem aí o juízo e o acompanha. É tudo meio simultâneo. Por isso que eu digo sempre, o Apocalipse não pode ser interpretado cronologicamente. A nossa tendência é colocar tudo na cronologia, porque nós estamos presos no tempo, no espaço, não é isso? Então é nossa tendência humana. Aqui as coisas estão acontecendo, e João está descrevendo as cenas que estão acontecendo. João vai descrevendo cenas, e é isso que é o livro do Apocalipse. Não é? E se repetem, cenas que se repetem com intensidade maior, cada vez maior, até atingir o ápice. É isso que ele está vendo. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerás com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então aquelas nações que se levantaram contra Deus, aquele governo do anticristo, as suas filosofias, a falsa igreja, tudo isso que se levanta que é contra, é derrotado por uma espada que é uma espada espiritual, uma espada verbal, tá certo? Que é a arma do Senhor, é isso que é, né? A espada afiada, sai de sua boca, o que é isso? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, com uma palavra, ele derrota todos os inimigos. É isso que está dizendo. Basta a palavra. Deus, com uma palavra, criou os céus, o universo, criou tudo. Ou não é isso? Aqui, mesma coisa. Com uma palavra, ele julga tudo, acabou, está resolvido. Não é? Esta, então, é a palavra espiritual que ele vai trabalhar, que ele trava com forças espirituais. Onde? Nos lugares celestiais. Por isso, Paulo vai nos dizer lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, o quê? Que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nós podemos vencer isso. Porque a nossa luta sempre tem que entender que sempre tem uma batalha espiritual ocorrendo ao nosso redor. Não se iludam. Nós crentes não podemos nos iludir, meus irmãos. Não podemos estar iludidos que o mundo é nosso amigo. O mundo não é nosso amigo. Ele pode nos tratar como amigos, mas o objetivo deles é nos derrotar. Sempre. Sempre. E vão utilizar, e o diabo vai utilizar todas as armas possíveis. Por quê? Porque é uma batalha celestial que ocorre. E isso significa o quê? Não pensem que o diabo tem e se importa com a minha vida ou com a vida de vocês. O diabo não está nem aí para nós. O problema dele não é conosco, o problema dele é com Deus. Mas no momento em que ele atinge os eleitos de Deus, ele está atingindo o próprio Deus. Por isso, a vitória dele é em cima, ou não é isso? Por isso que ele nos tenta, por isso que ele está ao nosso redor, não é isso? Tentando nos enganar, tentando ser sutil, ou não é isso? Nos enredando com toda sorte de filosofias. Para atingir
Deus. O negócio dele é com Deus, a briga dele é com Deus, não é? Mas Jesus, sozinho, aqui diz, ele derrota todos os inimigos, pessoalmente. Jesus pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Tá certo? Ele pessoalmente. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui nós somos informados com clareza. Quem que comanda isso? Quem é que manda? É isso que eu quero dizer. Aqui quem manda é Jesus o Cristo. Tá certo? Ele é o Senhor dos Senhores. Isto é, não existe no universo maior autoridade do que a autoridade do Cordeiro. A imagem aqui é simbólica, certo? Não é? Porque coxa é significado de poder e manto é sempre o símbolo de majestade, certo? Aqui, coxa tem um significado diferente, depois nós podemos explicar. Mas, na verdade, nós temos que entender um contraste claro aqui entre o Cristo e anticristo, né? A besta tem na cabeça nomes de blasfêmia, certo? Nós já vimos isso. Aqui Jesus carrega exteriormente no manto o seu nome e interiormente na sua coxa, tá certo? O nome mais alto possível no céu e na terra: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aqui, João toma emprestado uma visão da profecia de Ezequiel, na qual ali todas as aves de rapina são chamadas por Deus para consumir carne e sangue humanos depois de uma batalha. Em Ezequiel 39, 17 e 20, e diz assim: Pois tu, ó filho do homem, diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie e todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que oferecei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. No meu sacrifício que oferecei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. O que ele está mostrando? Por que essa visão? Essa visão aqui medonha, de que aves carniceiras estarão comendo sangue e carniça e os cadáveres daqueles que resultaram da batalha. É um contraste que Deus está mostrando para João. Enquanto nós estivermos a noiva na sua boda com o Cordeiro, no banquete celestial, aos ímpios, aqueles derrotados aqui na terra, aqueles estarão tendo seus corpos e cadáveres sendo devorados por animais, largados. Enquanto lá acontece tudo puro, limpo e bonito, aqui está o símbolo da podridão, da carne, a coisa feia, não é verdade? Que Deus mesmo vai promover, tá certo? Para a degradação dos corpos. Então, nós temos o banquete do vencedor e o banquete dos vencidos. Não é isso? Esse é o contraste que ele mostra aqui. Todos aqueles que fizeram parte da grande Babilônia, isto é, da falsa igreja, da grande meretriz. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada,
e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então ele mostra a igreja destruída, a falsa igreja, a grande Babilônia, os seguidores da besta destruídos, mas agora ele pega as duas bestas, ele vê as figuras das duas bestas, que não são mortas, mas são lançadas vivas no lago de enxofre em fogo. Por quê? Porque eles são seres espirituais. E como seres espirituais, para matar não tem jeito, então ele pega e joga direto no inferno. Ou não é isso? É isso que Jesus faz aqui, não é? Então, nesses versículos anteriores, nós vimos aqui a visão já, o quadro antecipado do resultado dessa batalha, tá certo? Nós já sabemos o resultado da batalha, quando vai acontecer, Armagedon, não, nós já sabemos o resultado, já vimos aqui no Apocalipse o resultado, né? Então, esses líderes, né, a besta que saiu do mar com poder político sobre a humanidade, e a besta que saiu da terra com poder filosófico e intelectual sobre a mente humana, são lançados vivos agora no lago de enxofre e enxofre. Mas e os outros que morreram? Vão ser aniquilados? Não. Os corpos deles são aniquilados, mas as almas serão lançadas também no inferno, junto com a besta, junto com as duas bestas, junto com Satanás, que para eles é feito o inferno, não é? Isso é morte eterna. Isso aqui esse aviltamento de cadáveres era muito sério na época, porque os corpos deveriam ser sempre honrados, tá certo? Por nós que nós sepultamos e honramos o cadáver, aquela coisa toda. Aqui não, mostra os cadáveres lançados ao chão, sendo comidos por árvores de rapina, né? Isso é degradação total da falsa igreja. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, enquanto as duas bestas são lançadas no fogo, os outros seguidores da besta primeiro têm que passar pela morte física, ter seus corpos degradados, não é verdade? Humilhados pela pior forma, e depois serão lançados, né, no inferno. Nem seus corpos terão a honra de receberem uma sepultura. Então Deus tem um desprezo total pela falsa igreja. E isso é a forma que João está enxergando aqui, as visões que ele está tendo, né? Quando eu falo que isso acontece simultaneamente, as coisas e vão acontecer todas simultâneas, e já aconteceram, e já estão acontecendo, porque nós temos que estar sempre cônscios de que nós humanos estamos presos no tempo, mas Deus é o Criador do tempo. Ele não tem tempo, ele está fora do tempo. E quando nós estivermos na boda do Cordeiro, nós estaremos também fora do tempo. O tempo não nos prende mais. Então, isso que talvez não compreendamos muito bem, mas João tentou colocar de tal maneira, mostrando essas situações, porque tudo são simultâneas, essas figuras, tá certo? E são cenas que ele descreve, simultâneas, que já aconteceram, que vão acontecer e que estão acontecendo, mas tudo ao mesmo tempo. Isso é interessante. Quando nós perguntamos, mas quem já está com Jesus? Né? Jesus já veio, de fato, para quem morreu, Jesus já veio. Para quem está aqui, estamos esperando a volta de Jesus, essa volta triunfal que nós vamos ver. Mas ao mesmo tempo já aconteceu tudo. Tá certo? Tudo já aconteceu, tudo já foi consumado, tudo já está pronto. Para nós ainda não. É aquela história, né? O reino de Deus está entre nós? Já, mas ainda não. Tá certo? Já aconteceu, mas ainda não. Então, é nesse sentido que nós temos que entender. Então, aqui nós vemos
até aqui, nesse capítulo, o quê? O relato da vitória final já conquistada por Cristo sozinho através da sua palavra. Cristo sempre fez a obra sozinho. Deus opera sozinho, não depende de ninguém. Não precisa da nossa ajuda, não precisa de nada. Aqui mostra uma batalha que nós estaremos junto com Ele, mas não participamos. É Ele que faz, Ele faz com sua palavra e acabou-se. Ou não é isso? E está resolvida a vitória. Nós não participamos de nada. Por isso a salvação também é um ato único e exclusivo de Deus. Nós temos que fazer ter uma lembrança seguinte. Lembram lá do sacrifício que Abraão fez? Abraão, o que ele fez? Todo sacrifício, toda aliança, como é que era feita a aliança? A aliança era feita de tal maneira que havia participação de ambos. A aliança tem compromissos, tá certo? Deveres, né? E vantagens de todos os lados. Assim é feita uma aliança. E Deus fez várias alianças. Fez aliança noítica. Sim, mas Noé tinha que responder de tal maneira. Fez aliança com Adão. Adão tinha que responder de tal maneira. Mas o ser humano, o homem, nunca cumpre aquilo que faz. Ele não é fiel na aliança. Só Deus é fiel na parte dele. Por isso, aquela aliança abraâmica, quando Deus faz aliança com Abraão, o que Deus faz? Naquela simbologia de colocar, porque partia-se, ali eles partem um animal, ou partiram ali um pássaro, punha-se sobre o altar, alguém dava uma volta no altar, o primeiro dizendo o seguinte: faça-se em mim como foi feito a esses animais se eu não cumprir a aliança, isto é, eu prefiro serei morto também, sacrificado. E o outro fazia também e se fechava uma aliança. Dessa forma fechava a aliança. Naquela aliança, o que Deus faz? Abraão parte os animais, põe no altar, e Deus adormece Abraão num profundo sono. E Deus faz a aliança sozinho. Abraão não participa da aliança. Ele dorme. Por quê? Porque ele sabia que Abraão não ia cumprir a parte dele se fizesse. Qualquer promessa de Abraão seria quebrada pela infidelidade do ser humano. Da mesma maneira que na nova aliança, quando Jesus vai para a cruz, não tem participação de ninguém, ele está solitário, tá certo? Não há participação humana. Jesus morre sozinho. Só ele faz o sacrifício. Por quê? Porque ele sabe que essa aliança que é feita, só ele participa, que ele faz com a igreja. Ou não é isso? Só Jesus participa. Aqui mesma coisa, né? Então, nós temos aqui a descrição da vitória do Cordeiro, as bodas do Cordeiro e a derrota definitiva dos seus inimigos do juízo final. Olha, bodas do Cordeiro, gente, quando pensar em bodas do Cordeiro, é a mais completa realização de todas as promessas do Evangelho. E por isso, quis falar hoje, antecipar esse capítulo, falar das bodas do Cordeiro, dia da ressurreição, tá certo? E é a nossa esperança viva de que nós participaremos das bodas do Cordeiro, em breve. Tá certo, meus irmãos? Muito obrigado pela atenção aí, desculpe tomar o tempo de vocês tanto tempo, não é? Mas estamos aqui. Pastor.